Oi, estamos de volta e hoje nós vamos estudar as unidades de medidas de capacidade. Vamos começar? As unidades de medidas de capacidade, assim como as unidades de massa, as unidades de comprimento, as unidades até mesmo de temperatura e tempo, fazem parte do nosso cotidiano. Nós vivenciamos elas em diversos aspectos e situações da nossa vida, no nosso dia a dia. Seja no caso da capacidade no líquido que faz parte dentro de um aquário, no líquido dentro de uma lata de qualquer tipo de bebida. Então, a capacidade é a quantidade que pode ter dentro de um determinado objeto. Nós vamos assistir um pequeno vídeo para que possamos vivenciar as situações do nosso dia a dia com as unidades de medidas de capacidade. As medidas de capacidade no dia a dia. Quando vamos ao supermercado, vemos muitos produtos. Suas quantidades são representadas com as medidas de capacidade. Olha, nesta bombona de água, 20 litros. No leite, 1 litro. No refrigerante, 2 litros. No shampoo ou condicionador, 350 ml. No suco de uva, 200 ml. No achocolatado, 200 ml. Você consegue lembrar algum produto que compramos por litro? O que esses produtos têm em comum? Sim, eles são líquidos, são fluidos. Vamos conhecer essas unidades que vimos. São as chamadas medidas de capacidade, o litro e o mililitro. O litro. A principal unidade de medida de capacidade é o litro. Se você construir um cubo de 1 decímetro de lado e encher, terá 1 litro. Então aqui de papel, você construindo esse cubo de papel, de cada lado aqui 1 decímetro, que é igual a 10 centímetros de cada lado, e encher aqui, ou de algum líquido, você vai ter 1 litro. O litro é a quantidade de líquido capaz de encher esse cubo oco. Olha, 1 decímetro por 1 decímetro de largura, 1 decímetro de comprimento e 1 decímetro de altura. Vai ser igual ao litro. O litro pode ser representado com a letra L minúscula. Volume. Quando falamos em volume, estamos nos referindo ao espaço que um corpo é capaz de ocupar. Mas ao falar de capacidade, estamos nos referindo ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. Neste caso dessa piscina, tem a capacidade de 5.000 litros. O mililitro. Em algumas situações práticas, o volume a ser medido é tão pequeno que o litro se torna uma unidade inadequada. Isso acontece, por exemplo, quando queremos indicar a quantidade de líquido de 1 litro de remédio. Neste caso, usamos o mililitro, tanto aqui nas ampolas de agulha quanto nas gotas. O mililitro pode ser representado com a letra ml. O mililitro é a quantidade de líquido que cabe em um cubo de 1 centímetro de aresta. Então, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de altura. Se eu encher de líquido dentro dele, vai ser 1 mililitro. Bom, a conversão da unidade de capacidade é a mesma base de conversão da unidade de comprimento e das unidades de massa. Então, nós temos aí as nossas unidades padrões, que temos, no caso, a nossa unidade padrão L, representado o litro. Nós temos a nossa unidade maior KL, representado por quilolitro.
nós temos a nossa unidade mínima representada por ml, que é mililitro. Entre essas três unidades, nós temos as duas intercaladas dentro no meio delas, assim como na de capacidade e assim como na de massa e também na de comprimento. Então, vamos conhecê-las. Nós temos o sufixo H, H, então HL representa hectolitro, DHL decalitro, DL decilitro e CL centilitro. Essas são as unidades de capacidade e entre elas também tem um intervalo de 10 unidades. Ou seja, o número 10 nós temos um zero, então esse 1 zero representa uma casa decimal. Lembrando que se fôssemos realizar a conversão pelo cálculo matemático, nós teríamos que realizar da esquerda para a direita cálculo de multiplicação e da direita para a esquerda cálculo de divisão. Porém, nós não precisamos fazer o cálculozinho matemática. Como na aula de comprimento nós vimos, basta nós contarmos quantos zeros nós temos entre uma unidade e a outra que nós estivermos convertendo e andarmos com a vírgula, seja para a direita ou seja para a esquerda, conforme a necessidade de conversão. Vamos assistir um pequeno vídeo para fixarmos essa parte de conversão de medidas no nosso dia a dia. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Qual a metade de 1000 ml? Nessa garrafa cabem 1 litro de água. Se encher a metade dela, quanto tem de água? 1 litro a gente sabe que é 1000 mililitros. A metade de 1 litro é igual a 500 mililitros. Um litro enche em quantos copos de 250 mililitros? Nessa garrafa tem 1 litro. Um copo é 250 ml. Quantos copos eu vou precisar para formar 1 litro? 2 copos é igual a 500 mililitros. Então ainda falta. 4 copos é igual a 1000 mililitros. 1000 mililitros é 1 litro. Bom, meus amores, com essa unidade de capacidade, nós encerramos nosso capítulo sobre as unidades de medidas. Lembrando que nós estudamos as unidades de comprimento, as unidades de tempo, de temperatura, de massa e hoje de capacidade. Lembrando que as três, comprimento, massa e capacidade, nós temos as mesmas grandezas, iniciadas com os prefixos, porém finalizadas com M na de comprimento, G na de grama e L na de capacidade. E as transformações entre elas são os mesmos modos de realização. Contando o zero, representado em cada casa decimal, andando para a direita ou para a esquerda. Agora é com vocês. Vamos realizar as atividades do dia de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo.